Olá, seja muito bem-vindo à nossa videoaula que vai falar com você hoje sobre o desafio de promover a aprendizagem e a avaliação significativas. Nós sabemos bem que falar de avaliação por si só já é um grande desafio. Culturalmente, a avaliação tem carregado aí uma longa jornada de superação de obstáculos, de um olhar menos quantitativo e mais qualitativo. E a partir disso, diferentes são as estratégias, diferentes são as possibilidades que podem te apoiar no acompanhamento de fato das aprendizagens que vão sendo construídas pelos estudantes, mas não só das aprendizagens. É importante nós considerarmos esse processo avaliativo como uma busca constante de evidências que também revelam desafios que precisam ser superados pelos estudantes, pela turma, e com esse olhar termos então um planejamento, né, um ajuste de rotas sendo pensado e sendo proposto para apoiar esse desenvolvimento e esse avanço de todos os estudantes a qualquer tempo, com diferentes estratégias. E para pensarmos então nas aprendizagens, né, e nessa avaliação significativa, veja bem, estamos trazendo aqui um olhar para processos que são significativos. Então, são aqueles que vão contribuir para o desenvolvimento desse estudante. E isso acontece em diferentes contextos. Não estamos falando exclusivamente de um contexto remoto, exclusivamente de um contexto híbrido ou exclusivamente de um contexto presencial. São estratégias que norteiam práticas pedagógicas, práticas avaliativas e que podem então acontecer em diferentes contextos, tá bom? E para a gente começar essa reflexão, eu trago aqui uma dessas estratégias, que é o uso das rubricas. A pergunta que eu te faço: o que são essas rubricas? E por que elas podem interessar nesse momento aqui da nossa conversa para favorecer as aprendizagens significativas e como ainda elas contribuem para essa avaliação em uma abordagem que é formativa? Você já ouviu falar em rubricas? Já utilizou? Se utilizou, em que contexto elas foram colocadas em prática aí na sua rotina escolar? Faça uma pausa nesse momento, registre algumas observações acerca desse questionamento, porque esse resgate, essa mobilização de conhecimentos prévios, ela é muito importante quando nós estamos pensando na construção dessas aprendizagens também para nós. Então, o que são essas rubricas, né? Será que elas de fato vão contribuir aí para aprendizagens significativas? Ou será que elas serão apenas mais um recurso de avaliação que ficará pautado em critérios classificatórios, quantitativos? Será que essa avaliação ela vai continuar sendo vista aí como uma avaliação punitiva e que pouco contribui para o desenvolvimento dos estudantes? Então é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Quando nós pensamos em rubricas, precisamos primeiro olhar para o significado do nome rubrica. E ela tem uma origem do latim, cujo significado é tinta vermelha. E aí a gente tem outras palavras derivadas, né? O que é fazer uma rúbrica em algum documento? O que é vistar esse documento? É dar ciência ou chamar a atenção para pontos importantes, que é a origem desse termo. Então, antigamente, o termo designava a letra ou a linha inicial de um capítulo escrita em vermelho.
E por que se dava esse destaque? Porque era aquilo que você queria chamar a atenção. Então, essa linha inicial de um capítulo ou a letra inicial de algo era o que gostariam, né, na época, de chamar a atenção, para fazer com que as pessoas percebessem aquilo de outra forma. E aí tivemos, então, a designação do uso da palavra, né, rubrica, no sentido de dar destaque, de deixar em evidência aquilo que é mais importante. Com o passar do tempo, o uso também foi aplicado para aqueles grandes manuscritos que, para evitar que as pessoas lessem tudo de novo, grifava-se com a mesma proposta, né, de tinta vermelha, apenas as partes importantes daqueles manuscritos. Mais uma vez, temos aqui a ideia de dar destaque para esses trechos, chamando a atenção para o que era importante, o que você desejava destacar. Imaginem que no manuscrito são muitas informações. Se nós pegarmos qualquer texto para leitura, um livro, quantos de nós não grifamos aquelas partes que nós consideramos que são as mais importantes? Porque futuramente, quando eu quiser voltar naquele livro, ao invés de eu ler tudo novamente, eu vou olhar, ou pelo menos vou ter a minha atenção sendo direcionada para esses pontos que são os mais significativos da leitura. Existem outras estratégias atualmente para trazer essas marcas, para fazer essa rubrica acontecer, mas isso não veio ao caso. Aqui precisamos olhar agora como essas rubricas elas vão apoiando a construção de um processo avaliativo que busca, então, tornar evidente alguns aspectos das experiências, das vivências, das interações pelas quais os estudantes passaram ao longo de uma proposta, ao longo de uma situação de aprendizagem, tá bom? Então, as rubricas, olha só, deixei alguns termos em destaque já nessa tela. Se eu deixei em destaque é porque eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é bem importante. Tudo é importante, mas esses termos aqui são aqueles que nós gostaríamos de chamar a sua atenção nesse momento. Então, as rubricas, elas podem e elas devem ser utilizadas para acompanhar, olha que palavra importante, acompanhar, mas também para orientar o processo de ensino e aprendizagem. Eu acompanho o desenvolvimento das propostas, eu vou coletando pistas, né? Vou coletando evidências de como os estudantes estão se desenvolvendo ao longo daquelas propostas e a partir daí elas vão orientar. Orientar o quê? Orientar aquilo que já é uma potencialidade, como que eu posso avançar, mas também orientar aquilo que é um desafio, pensando em que estratégias eu posso utilizar, o que eu preciso replanejar para garantir a construção desses saberes, a construção dessas aprendizagens. Então, as rubricas, elas possibilitam uma visão, né, mais ampla desse caminho percorrido. É uma estratégia que vai te oferecendo argumentos para dialogar com esses desafios, para dar luz e visibilidade para as potencialidades e, com isso, orientar o planejamento, o replanejamento, o ajuste de rotas, a personalização de novas práticas e assim por diante. Então, temos aqui esse olhar pautado sempre na ideia de destacar algo. Com qual objetivo? Com qual intencionalidade? Acompanhar e orientar o processo de ensino e aprendizagem. As rubricas, então, pensando numa sistematização dos pontos mais importantes para pensarmos no uso das rubricas como uma estratégia de avaliação formativa e significativa, elas são ferramentas de apoio ao aprendizado dos estudantes.
ela vai dando a possibilidade de refinamento de diferentes habilidades. O seu propósito também pode incluir dar um feedback informativo para os estudantes, deixando que eles também percebam esses avanços e esses desafios e possam se autoavaliar dentro de todo o processo. Porque as rubricas, elas vão permitindo esse olhar de acompanhamento que eu falei na tela anterior. Então, elas vão auxiliando os professores na condução, na mediação dos processos de ensino e, ao mesmo tempo, é com essa construção que se faz no coletivo que os estudantes conseguem avançar em suas construções. As rubricas, elas precisam ser encaradas como um material qualitativo. Então, quando eu penso nesse acompanhamento, quando eu penso em feedbacks formativos e constantes, eu vou melhorando as relações e as interações realizadas em diferentes ambientes de aprendizagem e eu vou aos poucos rompendo com a lógica tradicional dos processos avaliativos. Porque quando a gente fala de avaliação, a primeira coisa que muitos estudantes pensam é nessa avaliação classificatória e punitiva. E só quando nós nos encontramos em situações adversas ou diferentes de um contexto presencial, é que nós começamos a repensar os métodos avaliativos que são utilizados. Então, quando o estudante organiza ali o seu raciocínio para o desenvolvimento de uma atividade e ele sabe que você vai avaliá-lo a partir de alguns critérios específicos, ele também consegue avaliar a sua entrega na realização daquela atividade. Quando ele vê que você vai, por exemplo, avaliar ele a partir da argumentação que ele utiliza para defender ou refutar uma ideia, ele sabendo que a argumentação é um ponto forte na sua avaliação, ele vai cuidar para que no momento da atividade, na discussão, no presencial, no online, não importa, ele consiga construir elementos que estejam para além do senso comum, que dialogue também com o conhecimento científico, que compare essas ideias e que permita criar novas ideias, novos conhecimentos. Só nesse exemplo, perceba que existe um processo cognitivo sendo mobilizado. Então, é uma ação intencional. Quando nós organizamos os critérios de uma rubrica, nós temos uma ação intencional e uma ação avaliativa intencional que precisa ser compartilhada também com os estudantes. No momento de dar o feedback, esse feedback ele não fica aleatório. É um feedback que também vai ser orientado pelos critérios que você estabeleceu dentro da sua rubrica, no planejamento da sua rubrica. Então, as rubricas, elas são qualitativas. Elas precisam descrever esses aspectos qualitativos. E o mais legal desse processo é que elas são personalizáveis. O que isso significa, né? Ela vai dando a possibilidade de percebermos algumas questões ao longo do processo que outros instrumentos de avaliação não permitem. Um instrumento que avalia sim ou não, certo ou errado, verdadeiro ou falso, apenas sem feedback, sem diálogo, sem reflexão, ele não vai permitindo que essas variações elas aconteçam. São dois extremos sempre, né? Ou certo ou errado. No caso das rubricas, ela vai permitindo essa autorregulação ao longo da construção das aprendizagens. Elas estimulam a metacognição. O que é essa metacognição? Como a gente fala das rubricas enquanto um processo, eu tenho aqui uma proposta de avaliação que vai trazer a argumentação. Então, o que eu preciso fazer para mostrar que eu estou conseguindo argumentar? A proposta, né, ela sempre vai dialogar com os objetivos de aprendizagem dentro de uma situação de aprendizagem. Mas pense que, se a proposta é comparar, a atividade forneceu elementos suficientes para essa comparação,
o estudante sabe que ele não pode falar só de um texto. Ele já sabe que a ideia é comparar. Então, ele vai precisar reunir elementos para estabelecer essa comparação. Elas vão exercitando a autonomia, essa capacidade de escolha, uma escolha crítica, né? E o estudante ele consegue perceber os seus pontos fortes, mas também aqueles pontos onde ele precisa potencializar um pouco mais os seus estudos, intensificar um pouco mais o seu olhar mais crítico, mais detalhado para conseguir avançar. Quando nós falamos que ela possui essa função reguladora e deve ser planejada com a intencionalidade, é exatamente por esses motivos que eu acabei de compartilhar. Quando nós mobilizamos, né, a construção de uma aprendizagem, no meio do processo, o feedback não é um feedback positivo, é o momento de parar, refletir e depois avançarmos em novas construções. Então, isso vai dando a possibilidade dessa autorregulação. Só que para isso, é muito importante que os critérios eles sejam coerentes com os objetivos que foram planejados. As rubricas, elas precisam garantir uma observação desse processo, né? Indicando caminhos para que os estudantes avancem e, ao mesmo tempo, indicando possibilidades, né? Alertando o professor para algumas possibilidades de ajustes, até mesmo na dinâmica da aula, na condução da aula. E como construir, então, uma rubrica com todas essas informações. Então, já sabemos que ela qualifica esse olhar, que ela dá destaque para pontos que são importantes dentro de uma proposta pedagógica, que ela vai destacar não só as potencialidades, mas também os desafios, né? Pensando em como a gente pode regular esses processos para os estudantes avançarem, que ela faz parte, é uma estratégia utilizada dentro de uma avaliação formativa. Esses são os pontos principais aí que nós acabamos de elencar aqui para falar de rubricas. Mas, como construir uma rubrica? Para você que já vivenciou, pode não ser novidade, mas ao mesmo tempo é importante você considerar alguns detalhes nessa elaboração para deixar sua rubrica ainda mais qualificada. Esse é o grande desafio, tá? Então, como a gente pode pensar nesse processo? Primeira coisa é definir os objetivos de aprendizagem. Se você não está trabalhando diretamente com objetivos de aprendizagem, você tem expectativas de aprendizagem. De uma forma ou de outra, grandes processos cognitivos intencionalmente precisam ser mobilizados com o desenvolvimento da atividade. Estabeleci que processos são esses, organizei os meus objetivos de aprendizagem, vou para a segunda etapa, que é pensar nos critérios. Dentro daqueles objetivos, o que é inegociável? O que é indispensável os estudantes saber, fazer, interagir, comunicar, registrar? O que é inegociável? Porque dentro de uma proposta nós temos algumas atividades ali que todas são importantes, mas nós temos aquelas consideradas inegociáveis e que precisam ser as atividades centrais para que esses estudantes avancem nas suas construções. Então, eu coloco quais são esses critérios que dentro daquela proposta eu considero inegociáveis. Passando ali para o item 3, eu penso na gradação. O que eu vou usar como gradação? E aqui um ponto de atenção é que, de acordo com a rede de ensino, essa gradação ela pode ser elaborada e ser proposta já considerando os instrumentos avaliativos que a rede utiliza. Nós temos redes que utilizam números. Então, aí você pode considerar essa gradação feita a partir de números. Mas nós também temos algumas redes que utilizam esses processos considerando ações plenamente satisfatórias, insatisfatórias. Então, são gradações que variam
e que tudo bem variar, não existe uma regra para estabelecer uma gradação e nem para escolher esses critérios. A única regra que nós temos é que eles precisam dialogar com os objetivos de aprendizagem. Isso sim é a parte inegociável. E aí sim, com os critérios estabelecidos e com a gradação definida, você pode organizar o documento e, a partir das propostas pedagógicas, das situações de aprendizagens, né, das atividades que vão sendo desenvolvidas, você cria a sua análise do caminho percorrido por esses estudantes. É claro que nós não deixaremos você sem um exemplo de como isso fica, tá? Então, a rubrica, antes de começar, antes de trazer esse exemplo, avalie se a rubrica que você criou, olha só, um checklist importante aí para você avaliar se essa rubrica, ela de fato vai atender aos seus objetivos de aprendizagem e às expectativas que foram elencadas lá no documento. Então, primeira coisa, ela tem objetividade? Ela consegue avaliar de forma objetiva? Ela é gradativa? Ela está explicando ali gradualmente a aprendizagem do estudante em relação a uma tarefa, como que essa atividade está sendo organizada, os momentos que ele vai discutir no grupo, pode ser uma atividade, pode ser um projeto. Ela é transparente, ela oferece transparente para que os estudantes saibam os critérios de avaliação e possam de fato se tornarem protagonistas desses aprendizados. E por fim, cheque se a sua rubrica possibilita uma visualização do processo, dando indícios ali de cada ponto, de cada etapa da situação de aprendizagem, de cada degrauzinho dessa grande escada que é a construção de uma aprendizagem, a construção de conhecimento. Então, olha só, já te mostrei algumas ideias do que você não pode desconsiderar na rubrica e já te mostrei também alguns passos importantes para que você faça essa construção. Fez a construção, checou objetividade, a gradação, a transparência e a visualização do caminho percorrido. Agora sim a gente pode pensar então no exemplo. Olha só. Geralmente as rubricas elas são organizadas em tabelas. Isso não é regra, você pode pensar na organização da maneira que você achar mais conveniente para o que você deseja avaliar. Porém, devo reforçar que a tabela, ela garante uma visão mais ampla desse processo, a partir dos pontos que você for sinalizando no documento, tá bom? Então, nós temos aqui o critério. Então, aqui você vai criar uma primeira coluna com os critérios. Você pode criar quantos critérios você quiser. Mas pense sempre que esses critérios precisam dialogar com os objetivos de aprendizagem e com as intencionalidades. E na frente, então, nós temos a gradação. Aqui no exemplo, a gradação vai do muito satisfatório para o insatisfatório. E no meio do caminho, nós temos satisfatório e pouco satisfatório. Vale ressaltar que quando nós trabalhamos com os extremos, é mais fácil você perceber as variações, né, a gradação dentro do critério. Quando nós aproximamos esse olhar para discutir o que é satisfatório e o que é pouco satisfatório, o critério precisa estar muito bem articulado para que realmente seja possível avaliar essa diferença, porque às vezes é muito tênue, é muito sutil essa diferença no critério e aí nem vai contribuir com o seu processo avaliativo, muito menos com essa percepção do estudante. Até mesmo o feedback, ele vai ficando comprometido, tá bom? E aqui eu trouxe outro exemplo, agora com o preenchimento já realizado, mas no processo de gradação, ao invés de trazer o muito satisfatório, né? O plenamente satisfatório, o insatisfatório, o parcial e o satisfatório, eu trouxe em números, do 4 ao 1.
Então, o critério 4 equivale à gradação, né, plenamente satisfatória que eu mostrei na tela anterior. E o critério 1 seria o insatisfatório. Qual o critério que a gente está utilizando aqui? Pesquisar casos de inovação. Então, você propôs ali uma atividade que tinha a seguinte expectativa de aprendizagem: pesquisar e analisar casos de inovação relacionados à criação de novos produtos. Então, dessa expectativa de aprendizagem, eu quero olhar especificamente para a pesquisa sobre inovação. Então, aquele estudante que todos os casos pesquisados por ele são pertinentes ao tema e trazem propostas de inovação, na minha gradação, ele está com gradação 4. Vou lá para o extremo. Nem todos os casos pesquisados são pertinentes ao tema e apenas alguns representam propostas de inovação. Então, ele não dialoga com o critério e o critério, então, não dialogando com o critério, não apoia a expectativa de aprendizagem que eu tinha ali no meu planejamento. Então, ele vai para a ponta ali, que seria o 1. Alguns casos são pertinentes e representam propostas de inovação. Alguns. Então, eu vou precisar ter um equilíbrio ali para poder saber o que eu estou representando como alguns. Dos 5 casos pesquisados, 3 se relacionam com o tema e 2 não. Então, percebam como é importante ter clareza na gradação a partir desses critérios, para que no momento em que você vá desenvolver o seu olhar e a sua avaliação, você consiga ter elementos para, de fato, trazer um feedback que seja formativo para os estudantes. Aqui vou usar outra gradação. Agora, ao invés de 4 itens, tenho só 3. O plenamente satisfatório, o satisfatório e o insatisfatório. Então, são siglas utilizadas em diferentes contextos. Aqui, a expectativa era analisar impactos sociais, econômicos e ambientais da biopirataria na Amazônia. Qual que é o objetivo que eu tirei ali como um critério que eu considerei importante para essa proposta? Identificar impactos ambientais em seus lugares de vivência. E aí eu vou para a gradação. Os exemplos relatados são de impactos ambientais e foram investigados nos lugares de vivência dos estudantes. Então, isso é plenamente satisfatório. Agora, se eu for para o extremo, os exemplos relatados são de impactos, mas nenhum foi investigado nos lugares de vivência dos estudantes. Eu estou com a gradação ali do insatisfatório. E o que seria parcialmente satisfatório? Alguns exemplos são dos lugares de vivência dos estudantes. Todos são impactos, mas apenas alguns são dos lugares de vivência dos estudantes. Então, perceba que eu consigo, a partir da gradação, orientar não só a minha avaliação do processo, porque daí eu vou criando vários critérios. Aqui a gente trouxe só um recorte para você compreender a construção de uma rubrica, mas aí eu vou trazendo critérios que dentro da situação de aprendizagem vai mobilizando, vai trazendo essas evidências do caminho percorrido pelos estudantes. E é claro que agora, a partir desses exemplos de construção, nós vamos conhecer como isso se materializa nas práticas das diferentes áreas do conhecimento. Veja só. Olá, professor. Olá, professora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à continuação da nossa videoaula. Eu sou Xanaline Cita, sou professora da área de Ciências da Natureza e formadora do Instituto Jung, e nesta videoaula nós vamos explorar o uso de rubricas para avaliação das aprendizagens na área de Ciências da Natureza em diálogo com o seu potencial formativo. Relembrando que a avaliação formativa permite aí que os estudantes e os professores identifiquem as potencialidades e as fragilidades do processo de ensino e de aprendizagem, redesenhando aí os caminhos tanto para o professor quanto para os estudantes.
Com o uso das rubricas, o processo de avaliação formativa, ele pode se tornar ainda mais claro, ainda mais acessível, tanto para o professor quanto para os estudantes, né? No momento inicial desta videoaula, a professora Eliane nos ensinou aí que as rubricas são instrumentos, né? E esses instrumentos descrevem os critérios de avaliação. Os estudantes e os professores irão utilizar esses critérios como lentes para avaliar o seu desempenho naquele determinado momento, naquele determinado processo. Então, nós vamos utilizar novamente a habilidade específica número 105, da área de Ciências da Natureza, que já foi utilizada em outra videoaula como pano de fundo aí para o diálogo sobre as rubricas. Também vamos utilizar a metodologia de projetos, né, para o estudo aí dos ciclos biogeoquímicos, que são o objeto de conhecimento aqui em foco diante desta habilidade. Então, imagine que nós estamos na atividade anterior, né, na sequência didática, pensada com aprendizagem baseada em projetos, trabalhando aí com os componentes de química, física e biologia dentro desta metodologia. Só relembrando aqui, né, que a habilidade 105 diz que o estudante deve analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e ou coletivas que minimizem as consequências nocivas da vida. Então, dentro do nosso projeto aí, que envolve, né, o estudo dos ciclos biogeoquímicos, nós podemos pensar em diversos momentos para a utilização das rubricas, tanto para a autoavaliação dos estudantes, dentro desse percurso que tem aí diferentes etapas, mas também para a avaliação das aprendizagens da área, né, para o professor ir percebendo as aprendizagens da área. E eu vou trazer aqui um exemplo de um tempo específico dentro do projeto, né, para construir uma rubrica. Como sempre, né, esse é um exercício que não necessariamente vai ser aplicável, né, ao que você está desenvolvendo com seus estudantes, ao seu contexto, mas é um exercício para a gente pensar no potencial dessas rubricas. Então, imaginemos que nós estamos na fase de aprofundamento dos conhecimentos lá na ABP, na aprendizagem baseada em projetos. Os estudantes já têm aí um foco de estudo, uma situação-problema a ser estudada, onde os estudantes precisam se aprofundar nesta situação-problema, entender detalhes, entender interrelações aí entre diferentes conhecimentos, se apropriar dos conhecimentos sobre os ciclos biogeoquímicos para compreender essa situação-problema, obviamente, né? Mas também fazer relações externas para, na sequência, poder propor soluções para esta situação-problema. Então, é um momento aí onde o estudante vai efetivamente se aprofundar nos conhecimentos, tanto sobre os ciclos biogeoquímicos, mas também as suas interrelações. Então, imagine que como parte deste aprofundamento, né, desse momento de estudo, os estudantes estão investigando o ciclo do nitrogênio, né? Eles perceberam que a situação-problema exige aí a compreensão, ou você conduziu os estudantes, né, levou os estudantes a essa compreensão de que o ciclo do nitrogênio é importante para compreender esse problema como um todo, e você, professor, sugeriu utilizar a horta da escola, né, para auxiliar os estudantes nessa compreensão. Então, você pensou em algumas atividades práticas na horta da escola, realizando experimentos aí que envolvam a utilização de fertilizantes nitrogenados, aí uma pequena parte da horta, para comparar com outra parte em que não se utilizam esses fertilizantes, né? Aqui estou trabalhando com exemplos. E para além da atividade experimental, que vai demandar tempo, aí os estudantes vão precisar visitar a horta diversas vezes para observar as mudanças, você entende que é importante, neste momento, o estudante ir exercitando os registros organizados daquilo que eles estão observando nas diferentes etapas, né, que serão observados nas diferentes semanas, para depois, então, realizar as conclusões e as interrelações. Então, pensando aqui nas expectativas de aprendizagem deste momento específico do projeto, né, e também daquilo que você percebe como importante dentro do projeto,
a gente percebe que o registro organizado é um fator potente de avaliação para o estudante identificar se ele está, né, dentro dessa expectativa de aprendizagem, e para o professor também ir percebendo como ele pode ajudar o estudante a realizar esse registro organizado. Então, você pode compor uma rubrica como esta, né, um exemplo como este, e apresentar para os estudantes antes de iniciar a etapa de prática aqui experimental que vai envolver a horta. E a cada visita à horta, você pode retomar essa rubrica, garantindo que os estudantes compreendam ali o que se espera deles enquanto seu desenvolvimento frente a esses registros, né? O que o professor espera que você registre, como esses registros vão contribuir depois para o seu projeto, né? Então, este é o movimento. Então, eu construí aqui uma rubrica cujo critério avaliado é o acompanhamento sequencial da atividade experimental, para que os estudantes lembrem de registrar em todas as visitas, né? E aqui eu estou utilizando o mesmo modelo que a professora Eliane utilizou no início desta videoaula, mas lembrando que também é um modelo, né? A rubrica ela pode ser construída aí em diferentes formatos. Então, aqui na gradação, nós podemos considerar como muito satisfatório o grupo que realizou registros de observação e de conclusão das observações em todas as visitas à horta. Já no satisfatório, estariam os grupos que realizaram apenas os registros de observação, em todas as visitas, mas sem as conclusões. Sabendo disso, os estudantes compreendem que apenas as observações não são o suficiente para o desenvolvimento no projeto, para atingir os objetivos do projeto, né, para compreender este ciclo de uma forma efetiva que leve o estudante aí a utilizar essas informações no seu projeto. Então, eles precisam construir conclusões sobre aquelas observações que estão sendo realizadas, né? Então, o grupo vai realizar o registro, de acordo com as indicações, mas também vai ter um tempo aí para se reunir e realizar conclusões sobre aquilo que eles estão observando na atividade prática. Aí o próximo aqui, item, o pouco satisfatório, né, estariam os grupos que deixaram de registrar algumas visitas, né, talvez por falta de organização, aí o professor pode ir orientando, auxiliando nesse processo, e no insatisfatório, os grupos que registraram apenas o resultado final, né? E aqui a gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar com os estudantes do porquê que na ciência só o resultado final não é importante. A gente precisa avaliar também o processo de produção do conhecimento científico, né? E aí, como forma de auxiliar o estudante no processo da avaliação formativa, a gente pode realizar essas discussões apresentando a rubrica no início das atividades, né, antes de começar essa atividade prática, e no decorrer de cada visita à horta, de cada experimentação, o professor aí vai dialogando e ajudando os estudantes a se avaliarem nesse processo, dando os feedbacks também, né, mostrando aí como o professor está observando o desenvolvimento dos estudantes nesse percurso. E aqui eu quero fazer um apontamento sobre o potencial de colaboração dos estudantes na utilização das rubricas em diálogo com a avaliação formativa, né? Quando a gente pensa em rubricas, pensamos sempre no professor confeccionando para os estudantes ou aplicando com os estudantes, mas a gente tem também aí um potencial muito grande de colaboração dos estudantes nesse processo. Eu indiquei aqui 4 aspectos que nos ajudam a compreender tudo isso. Então, começando pela identificação das expectativas de aprendizagem. Quando nós apresentamos as rubricas aos estudantes, nós estamos dizendo com clareza o que nós esperamos que seja desenvolvido, seja enquanto conhecimento da área de ciências da natureza, seja enquanto fazer científico, seja enquanto atitude diante da aula, diante do trabalho colaborativo, diante de uma atividade, né? Nós estamos auxiliando o estudante a compreender como nós avaliamos o seu desenvolvimento enquanto professores especialistas da área e, consequentemente, nós estamos fornecendo ferramentas para que eles também realizem esta avaliação.
Então, nesse sentido, nós também podemos contar com o olhar dos estudantes para identificar a clareza das rubricas que nós, professores, estamos confeccionando, pedindo, solicitando aí que os estudantes avaliem se a rubrica faz sentido, se está compreensível, está clara, né, se ela pode fornecer aí subsídios para o estudante se compreender dentro do percurso, né, assim nós estamos angariando subsídios para construir rubricas cada vez melhores, né, então olha o potencial colaborativo que os estudantes têm aí, quando a gente dá essa abertura, né, e trabalha com toda essa transparência. O segundo apontamento aqui é sobre as rubricas em projetos, né, especificamente em projetos da nossa área de ciências da natureza. Então, na aprendizagem baseada em projetos, são muitas etapas, né? São diferentes formas de interação dos estudantes com o conhecimento, com os colegas, com as produções, com os erros, né? E nesse aspecto, as rubricas, elas podem auxiliar o estudante a se compreender dentro dessas diversas etapas, a não se perder ao longo das diferentes etapas de um projeto, né? Na etapa de criação de soluções, por exemplo, né, tem lá a situação problema que foi definida pelo grupo e eles se aprofundaram no conhecimento, agora estão propondo soluções. Como definir qual solução é criativa, né? Qual solução é viável? O que é uma boa solução? Né, esses aspectos podem fazer parte das rubricas, auxiliando os estudantes nessa compreensão dentro do projeto, né, levando eles a compreender que não é qualquer solução que é viável, que é aceitável, que é considerada criativa, mas, para além disso, fornecendo informações para o estudante compreender o que é uma solução criativa, né, e factível. Então, novamente, né, essa construção, ela pode e deve contar com o olhar dos estudantes para que sejam atingidos os objetivos do projeto, né? E também para que sejam desenvolvidos os objetivos que os próprios estudantes vão criando ao longo do projeto. O terceiro ponto aqui é sobre o recebimento dos feedbacks no processo de avaliação formativa, né? Já vimos que o recebimento de feedbacks e devolutivas é um processo importante, essencial na avaliação formativa, e quando a gente fornece devolutivas aos estudantes, que critérios nós estamos utilizando? Os estudantes conhecem esses critérios, né? Utilizando os critérios que a gente está produzindo nas rubricas e fornecendo aos estudantes, nós estamos informando para eles de que eles estão recebendo um acompanhamento, de que a gente está olhando para eles a partir daquilo que nós estamos compartilhando. Um processo de total transparência, né? A gente está fornecendo aí detalhes sobre o que nós estamos observando e nas devolutivas a gente vai indicando os pontos de melhora, né? Os pontos que foram avançados, mas os pontos que ainda precisam melhorar, e inclusive, né, as rubricas fornecem esse como também, né, podem trazer subsídios para este como. E o quarto apontamento é sobre os processos do próprio estudante, né? Com o tempo e com a mediação do professor, obviamente, né, os estudantes podem ir criando aí as suas próprias rubricas para os seus projetos. Depois que eles definem a pergunta orientadora frente à situação problema aí do projeto, o grupo pode definir os seus objetivos de aprendizagem em diálogo com aquilo que o professor está disponibilizando enquanto expectativas de aprendizagem, né? Ao longo ali do percurso, eles podem ir realizando pausas estratégicas, né? O professor vai promovendo esses momentos de pausa para aplicar essas rubricas que os próprios estudantes confeccionaram com relação ao seu projeto, à sua intencionalidade, e eles, enquanto grupo, enquanto pares, né, podem ir observando o que eles já desenvolveram dentro do projeto, se está de acordo com aquilo que eles esperavam, se houve mudanças significativas de trajeto, e assim por diante. Então, é um potencial bastante grande aí do estudante participar efetivamente na construção das rubricas, auxiliando o professor também nesse processo. Bom, e para
exemplificar alguns desses elementos que eu comentei agora, eu trouxe aqui uma rubrica muito simplificada para um projeto, né? Quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, são muitas etapas, muitas habilidades, muitos conhecimentos. Então, aqui a gente tem uma versão muito simplificada do que seria uma rubrica de um projeto sobre ciclos biogeoquímicos, né? Eu adicionei alguns critérios centrais da aprendizagem baseada em projetos, como, por exemplo, o trabalho em equipe, né? E outros critérios que também são necessários para avaliação formativa, né? Então, como primeiro critério aqui, eu adicionei a compreensão dos ciclos biogeoquímicos. Essa pode ser uma rubrica aplicada no início, durante e no final do projeto, para realizar esse acompanhamento do entendimento do estudante sobre os ciclos, né? No início do projeto, talvez o ciclo da água seja aquele que os estudantes mais têm entendimento, né? Que eles têm mais contato ao longo do ensino fundamental. Então, o professor comunica aqui com esta rubrica que é esperado que eles se apropriem de outros ciclos biogeoquímicos, né? Como o ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, do oxigênio, do enxofre. Aí poderiam ter rubricas específicas para cada um desses ciclos, né? Então, por isso que eu digo que aqui é uma rubrica bastante simplificada. Assim, o estudante já sabe no início do projeto que para ele desenvolver um bom trabalho, para ele conseguir elementos para criar soluções criativas, soluções eficazes, ele precisa conhecer esses outros ciclos que talvez ele não conheça neste momento inicial. E aí, no decorrer do projeto, aplicando diversas vezes essa rubrica, ele vai identificando o quanto ele está avançando neste entendimento. O segundo critério que eu adicionei aqui foi o da pesquisa e da investigação, para apresentar para os estudantes o que se espera, né, nessa pesquisa. Para além da coleta de informações, aqui no Muito Satisfatório diz, coleta e análise dos dados são cientificamente rigorosos e bem documentados. Então, eu estou dizendo para ele que não é só a coleta de dados que é importante, a análise crítica desses dados também é, e aí o professor vai fornecendo subsídios durante esse momento de estudo, de aprofundamento, para que ele realize essa análise crítica, e também a documentação, o registro, né? E o professor vai orientando, ajudando o estudante nesse percurso. Então, nós temos aqui um exemplo de como ir dando esses indicativos para o estudante do que se espera. O terceiro critério que eu adicionei foi o trabalho em equipe, né, que é uma premissa da aprendizagem baseada em projetos, uma habilidade muito exercitada com essa metodologia do início ao fim, né? Então aqui o estudante vai percebendo que o trabalho em grupo, ele não é à toa, não foi escolhido pelo professor de forma aleatória, né? Que há uma intenção, e a intenção é que o estudante colabore, dialogue, né? Então aqui a colaboração ela aparece em diversos momentos nesta rubrica para mostrar, né, que é importante nesta fase, nesse trabalho, a colaboração dos estudantes e assim ele vai se reconhecendo em que nível ele se encontra. O último item aqui, né, é a comunicação científica, que seria a fase final do projeto, né, mas também não precisa ser necessariamente apenas uma rubrica para a última etapa do projeto, para a etapa de culminância, né, pode ser realizada a comunicação científica em diversos momentos do projeto, mas aqui é um momento de ajudar o estudante a compreender que a comunicação dos resultados também é um processo de aprendizagem, né? Apesar de ser um momento lá de culminância, final do projeto, você está mostrando o que você produziu, também é um momento de aprendizagem, porque você está aprendendo a se comunicar na linguagem científica, né? A comunicar dados, a comunicar formas de pesquisa. Então, também é um momento de aprendizagem para o estudante, e a rubrica vai dando esses indicativos. Bom, eu vou encerrando a minha participação nesta videoaula. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a compreensão da utilização de rubricas em projetos na nossa área. Nós nos vemos em breve. Um abraço e até mais. Viu só? São muitas as possibilidades de usarmos a rubrica como um instrumento de avaliação
que possibilita aí a construção de aprendizagens significativas. Temos não só as aprendizagens sendo significativas, como também o processo de avaliação, que se torna um documento enriquecedor para que os estudantes possam identificar suas potencialidades, mas também, em parceria com o professor, reconhecer os desafios e orientarem a partir disso o replanejamento, as novas estratégias e sempre a busca constante aí pela construção de aprendizagens. Então, recapitulando alguns pontos importantes do que nós falamos, as rubricas, elas podem ser utilizadas para acompanhar e para orientar o processo de ensino e aprendizagem. Ela vai buscando, com a organização dos critérios e o olhar para essa gradação, ela vai evidenciando, né, vai fornecendo pistas para o professor dessas potencialidades e dos desafios para a construção de um conhecimento. Com a organização de vários critérios, a gente consegue ter uma visão ampla do caminho percorrido e aí você pode organizar isso de acordo com a atividade, com um projeto, com um bloco de atividades, desde que isso esteja de fato te apoiando e apoiando os estudantes nessa caminhada. Alguns passos importantes para a construção dessa rubrica é pensar primeiro nos objetivos de aprendizagem ou nas grandes expectativas de aprendizagem, porque toda situação de aprendizagem, toda proposta, ela pauta-se nos bons objetivos de aprendizagem. Pensei nos objetivos, vou estabelecer os critérios, o que é inegociável naquele processo, o que não posso deixar de fora e que de fato evidencia essas aprendizagens. Passo para a elaboração da gradação, dialogando com o currículo da rede, com o projeto político-pedagógico da escola. A gradação você vai escolher dialogando sempre com aquilo que você tem na sua rede, podendo ser números, podendo ser letras. O importante é que ela te possibilite aí ter essa ideia de processo, tá bom? Organize o documento e aí sim, depois dele totalmente preenchido, você tem a possibilidade de analisar o caminho percorrido juntamente com os estudantes, fornecendo feedback, possibilitando autorregulação e assim por diante. Como exemplo, geralmente as rubricas estão organizadas em tabelas, mas esse é só um exemplo, onde nós temos uma primeira coluna para elencar todos os critérios que devem ser considerados naquela atividade e depois na frente a gradação, neste caso saindo do muito satisfatório para o insatisfatório, trazendo ali duas variáveis de satisfatório e pouco satisfatório, onde nós precisamos ter critérios bem organizados para que essa separação ela de fato seja visível, para que a gente não tenha só uma separação para cumprir uma coluna de avaliação por rubricas. Não precisa. Se o critério ele não permitir essa visão do processo, você use muito satisfatório, satisfatório e insatisfatório como gradação. A quantidade de gradação, ela não interfere na qualidade da sua rubrica. O que interfere de maneira significativa nessa qualidade são os critérios que você escolhe para poder avaliar o processo formativo dos seus estudantes. E nós ficamos por aqui. Espero que tenha contribuído com as suas reflexões acerca do uso das rubricas como um potente instrumento de avaliação formativa e que apoia não só a construção de aprendizagens dos seus estudantes, como também o seu trabalho na mediação, no planejamento e no replanejamento dessas propostas. Não se esqueça de preencher o formulário de avaliação e computar também a sua presença nesse encontro. Até uma próxima oportunidade.